É Kojojobó, dia de preparar, dia de dar a Jobó, oferenda, preparar rito, preparar ibá, dar de comer, dar ossé. Né? Eu trouxe uma pitaia vermelha, consegui encontrar hoje. Oxê, oxê, as frutas. Né? Muito importante numa casa de axé. Porque a fruta, ela nos liga ao orixá, ao progresso, à prosperidade, à semente. Né? Então, hoje, no dia do preparo, vamos falar sobre as frutas. Toda casa de axé que você entrar vai encontrar, normalmente, profusões de frutas, porque essas frutas são usadas no rito do orixá, assim como as favas, as sementes, os grãos, todo tipo de semente, né? Porque eles emitem axé. Daí muita gente vai dizer assim, por exemplo, a pitaia roxa pertence a quem? Né? Ela tem espinhos, é um cactáceo, pertence à família Unge, o Axóicó, aqueles que se vestem de palha. Ah, Devido à situação geográfica, quando os nossos ancestrais, que foram escravizados em África, vieram para o Brasil, eles não encontraram aqui os elementos que estavam acostumados na sua terra. E então houve uma adequação. Então, na diáspora do norte, em Salvador, principalmente Recôncavo Baiano, muita coisa pôde se manter porque existiu fluxo e refluxo dos negros da Bahia, do Golfo do Benin, a Baía de Todos os Santos, através do porto de Elmina. E traziam algumas sementes do obi, do orobô. Existe em alguns lugares que tem o baobá, mas não são todos. E aqui então houve uma necessidade de readequação. E essa readequação criou uma miscelânea de opiniões onde dizem que isso é certo, isso é errado, que aquilo deve e aquilo não deve ser feito. Gente, existe o diferente, não o errado. Trouxemos através da escravidão, Baiomim, da nossa vergonha, da minha vergonha, da sua vergonha, Baiomim, uma necessidade de adequação. Né? Norte, algum come feijoada com carne de sol. Né? No Rio Grande do Sul, ele come a costela do boi assada ou a feijoada com o charque. Isso são adequações que foram tendo que ser necessárias e feitas por não existir os elementos de Mãe África. Então vamos assim fazer uma explanação rápida sobre o show, a fruta. Né? O abacaxi é o ó de Omulu e de Obaluaê e da família do Axóicó. Mas no Rio Grande do Sul ele é servido a Obá e a Obaluaê porque ele tem espinhos. Né? A própria estrutura do abacaxi mostra que tem que se suportar os espinhos para chegar no doce dele. E isso faz uma referência à própria mãe, grande mãe Obá, Xé, Orixami, né, que sempre me proteja. Então, essa fruta foi dedicada ao culto de Obá. Suas oferendas, tudo. Os cactáceos, os frutos cactáceos, foram dados ao povo da palha, por causa que tem seus espinhos, para evitar que seja tocado diretamente. E frutos que necessitam de muito sol, como a laranja, o som, né, é dedicada a Oxum e a Ogum. Né? Inclusive a cor, Aon, Osson, Sisu, a cor da água da laranja, né? Que é a cor de Iê, né? Aon Iê, a cor da mãezinha benevolente, que é o Oxum. Então existiu no Brasil um evento antropológico, sociológico, da necessidade de adequar os elementos à geografia e à cultura local. Muitos orixás
no norte, são servidos ejás, os peixes de vários tipos, assim como tem os seus eós, com o caranguejo, com a arraia, com a barbatana do tubarão, com o camarão. Então, alimentação, adequação geográfica, cultural. Então vamos parar com essa balela de falar mal do outro, né, que está usando a goiaba para ir a algum té, porque lá na África não existia, assim como não existia o aipim, a mandioca, a macaxeira, como você quiser falar, né? Não existia, existia o issu, o inhame, né? Minha, minha, né? A farinha do inhame, minha sisu, né? Minha forte, minha isso, o inhame, a farinha minha do inhame. E daí foi substituído em muitos casos pela mandioca, aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Sendo a batata, por exemplo, que é de origem inca, se tornou prato principal na alimentação dos baras aqui no Rio Grande do Sul. Na Bahia, ainda mantém o hábito do cará e do inhame. Nós não tínhamos aqui no sul esses tipos de alimento. Então foi readequado. Então vocês vão encontrar em casas de axé, né, banana, grande profusão de banana, laranja, manga e bo, né, abacaxis, romãs, a fruta do rei, a qual falei antes, para usar nos axés. Suas sementes eram replantadas na roça, né? Por isso se diz uma roça de candomblé, porque era rural. Hoje nós temos também o candomblé e a nação, aqui no sul a gente chama de nação ou batuque urbano, né? A qual não temos mais essa possibilidade de estarmos plantando coisas. Às vezes temos nossos vasos para replicar o pequeno aré, a nossa pequena mata, onde cultivamos nossos folhas sagradas, oriri, a damobá, e o elará, né? As folhas que se necessita para o rito. Voltando a falar do inhaminhã, né, tem um cântico, inclusive, que diz inhaminhã, inhaminhã, dorebeuá, dorebeuá, o Exu, Exu só dá Ejim, inhaminhã, inhaminhã, dorebeuá, o, dorebeuá, o, dorebeuá, Ogum, Ogum só dá o Ejim, Ejim derramar força poderosa e protetora. Né? O nhaminhã, nhaminhã, derrama e liga ao orixá, ao elemento da terra, onde ele derrama o axé sobre nós. Então, assim, não é incomum de se ver, né, as pessoas fazendo apeté, opeté e peté de farinha de mandioca e cantando o Dorê-Beuá. Não é errado, porque é regional. Com a globalização, houve a construção da situação de dizer que o outro, que eu ou você, está errado. Porque lá na África não era assim. Né? Gente, vejam os vídeos de manifestação Iba-Orixá na África, estudem sobre, né? Acredito que muitos são estudiosos disso, e vejam as diferenças. Né? Então, assim, o candomblé, o batuque, ele se formou aqui na diáspora de uma maneira compatível. A cultura local, a geografia e a alimentação compatível a cada localidade. Sendo, então, readequado, readaptado à necessidade do Ajobó, dos Ibás, do Orixá, né? E a necessidade do Adimum, da oferenda, que é da do Orixá, conforme a localização. Eu moro na Serra,
João, Pedro, Paulo, tudo é apóstolo, mora em Porto Alegre. Né? A religião se fundamentou do Batuque mais naquela região, na cidade de Rio Grande, mas cada um teve que adequar a sua geografia e o seu regime alimentar à sua localidade. Quando a nação Axetuaonibeuá Xalu começou no Rio, na cidade de Rio Grande, através do porto de Rio Grande, onde chegou o Babá Gululu, né? Custódio de Chapanã, se não me engano era o nome desse senhor, houve uma adequação de cânticos, de formas, levando em consideração que o Axé Tuaonibeuá veio lá do Daomé, era uma tribo que estava associada ao Danromei, né, a barriga da serpente, onde as tribos se reuniam para se fortalecer. Quando chegou aqui no estado de Rio Grande, ele manteve o culto. Se eu não me engano, o nome da tribo ou da localização lá chamava-se Bichonalândia. Para fazer piada eu também fiz. Né? Uma outra coisa que eu gosto de falar, eu gosto de brincar com as palavras, muitas vezes, mas eu não brinco com o que a palavra representa. Façam o mesmo. Né? Exu é o dono da palavra, Exu Ofó, né? Ofó e Xegum, palavra vitoriosa, palavra de força. Brinquem com a palavra, mas não brinque com o que ela representa. Né? Então, houve essa adaptação lá na cidade de Rio Grande, ao qual foi se popularizando. Hoje, muitos poucos são representantes dessa nação aqui no Rio Grande do Sul, né? Como o Omolocô, né? É muito apontado, principalmente pelas pessoas do culto Cabinda, né? Ou Cabila, porque o Valdemar de Xangô, o babá Valdemar de Xangô, o príncipe que morou em Porto Alegre, ele construiu uma ideia muito poderosa e ele desenvolveu muito bem, essa nação sucedeu muito bem, ela é 70% da nação e do rito aqui no Rio Grande do Sul é Cabinda. Né? Sendo Cabinda uma localidade na Nigéria, próximo a Oió, que hoje é um parque estadual chamado Kabila, onde Kamuka é o seu patrono. E aqui no Rio Grande do Sul tornou-se Camucá. Né? E às vezes nomeiam as pessoas de Camucá porque não podem ser feitas, porque o príncipe Valdemar proibiu a feitura, o próprio Xangô manifestado nele, que só existiria um rei, que seria ele. Né? A imortalidade é uma necessidade muito grande de todos nós. Né? Eu vejo isso como uma ânsia de imortalidade. Mas muita gente diz que Cabinda é uma localidade que existe no finalzinho ali da Angola, né? Que eles não fazem parte do rito iorubano. Então, o que é incongruente, porque todos falamos o Yorubá mal falado mesmo aqui no Rio Grande do Sul, né? Muita gente lá em Salvador já me disse, você fala Yorubá mal falado, mas eu me entendo, eu me faço entender, né? O Yorubá mal falado veio da junção da escravidão, onde todas as línguas se mesclaram, a Grande Babel, né? Então, esse estado, país-estado chamado Cabinda, foi instituído em 1956, lá na Angola. Então, 1956, anterior a isso, já existia a Cabinda, né, no Rio Grande do Sul, então não é congruente. Né? Tem um senhor que tem um livro que fala sobre a instituição e o entronamento do Alafim Oió, aonde fala sobre Kabila ou Cabinda. Tem pessoas que se dizem Babacabila, porque veio da Cabinda. Né? Então, vamos estudar um pouquinho mais. A gente ouve histórias aqui e ali, e a necessidade de criar o Clube do Bolinha está longe, viu, gente? Todos fizemos parte da mesma matriz.
sendo Ebá, Xante, Afante, Ibo, Yorubá, Nagô, todos somos Nagô, todos falamos a língua Yorubá, então vamos lá respeitar as diferenças um dos outros. Inclusive nos cânticos existe muita contrariedade, onde a pessoa tal, A ou B, está cantando errado. Não existe errado, gente, existe diferente. E tudo isso veio por esse evento sociológico chamado escravidão. Baiomá, a grande vergonha de todos nós. E esse evento mesclou as línguas, mesclou as culturas, e cada localização, ponto geográfico, mesclou também-se a cultura local. Então, a cultura urbana, a cultura afrodescendente que veio para cá, se mesclou à cultura local, criando elementos para substituir determinados tipos de comida que só existiam em África e algumas existiam no Brasil, para poder louvar e dar admun aos seus orixás. Então, sejam menos críticos, por favor. Porque se eu aprendi de A, que aprendeu de B, que aprendeu de C, que aprendeu de D, e se nós formos buscar o histórico de tudo isso, a gente vai sempre chegar num africano que veio para o Brasil, subtraído de sua terra, destituído de seu orgulho e às vezes até mesmo de sua coroa, como muitos reis vieram para o Brasil, Iadetá, Icanaçô, Iadetá, Icanaçô, Iasolá, Ias, Ibabás e Ajubás vieram para o Brasil, como grandes babalaôs, Babalaô Bambuxê, por exemplo, que coroou as grandes Iabás, a quais sentam nos seus tronos, hoje são as mulheres, porque os homens na escravidão eram obrigados a trabalhar na fazenda, fazenda, nas plantações de algodão e tudo mais, onde foram destituídos de sua honra e coroa, e as Ialorixás se tornaram as que sentam nos grandes tronos de todos os candomblés e casas de santo atualmente. Manteve esse costume, mas hoje em dia já está um pouco mais suave e relaxado. Então, o sentido mesmo desse vídeo é falar sobre sua fruta. A fruta é adaptada à região e à cultura local, e a nós, Ibás orixás, ofertamos o nosso melhor ao orixá. Existem pequenas regras, o azedo, o doce, o muito doce, o amargo, para quem vai para quem. Por exemplo, a lima vai para o Ogum Maquindê, Ogum Avagã, porque ela é tanto limão como laranja. A laranja para o Ogum, o limão para o Exu. Em África as coisas não funcionavam dessa maneira, viu? Era diferente. Então não venha aqui apontar e dizer porque na África era assim, se você não tiver conhecimento. Vamos nos esforçar a aprender para saber louvar, respeitar nosso irmão, nos respeitarmos, e seguir em frente na nossa luta. Africanos e africanas de todas as cores, nascidos em todas as partes do mundo, ligadas no Iba-Orixá, ligadas no Axé, vamos respeitar o irmão. Axé!